Oi pessoal, aqui é o Rafa. Esse é mais um vídeo da série Matemática e Inteligência Artificial. Quer conhecer o conceito de dados? Fica aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, como eu já falei no título, a gente vai falar um pouco sobre dados. Por quê? No outro vídeo a gente falou sobre as principais áreas da estatística, que são a análise descritiva, a inferência e a probabilidade. Sendo que a probabilidade é uma das mais importantes para quem quer trabalhar com inteligência artificial. Só que a gente não falou da matéria-prima da estatística, que são os dados, certo? E agora está aparecendo aqui na tela para vocês um conjunto de dados que eu tirei de um livro que eu gosto muito sobre introdução à probabilidade estatística, que é o Noções de Probabilidade Estatística, do professor Marcos Nascimento, Magalhães e Antônio Carlos Pedrosa, da USP. Tá aqui o link para vocês na descrição do livro. É um livro introdutório. Super recomendo esse livro para quem está começando, para quem nunca teve nenhum contato com estatística, quer ter o primeiro contato com a área, esse é o livro indicado, certo? Quando a gente fala em dados, esse amontoado de informações que aparece para vocês, só que esse amontoado de informações que apareceu aqui para vocês, ele não é um amontoado qualquer. Tem algumas características específicas dentro deles, que eles foram construídos, não são dados aleatórios, eles foram coletados de uma certa maneira. Lembra do outro vídeo que está linkado aqui em cima, em relação à população e amostra? Quando eu tiro uma amostra da população, eu defini ela muito bem, e dentro dessa definição, eu tenho que definir algumas características de interesse. E essas características de interesse, elas são chamadas de variáveis, certo? Então, as variáveis é o conceito por trás do que me geram os meus dados. E as variáveis, elas podem ser classificadas em dois tipos: as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Certo? As variáveis qualitativas, elas também têm outras duas características. São as variáveis nominais e as variáveis ordinárias. Por que qualitativa, Rafa? Porque a variável qualitativa ela é quase que um adjetivo. Ela está qualificando a minha amostra de interesse, certo? Exemplos de variáveis nominais, exemplo clássico de variável nominal, o sexo da pessoa, se é masculino ou feminino. Outro exemplo de variável nominal, por exemplo, se a pessoa fuma, sim ou não. Variáveis, agora, ordinárias, também são qualificadoras, porém, dentre essas possibilidades dessas variáveis, existe a noção de ordem. Então, quando, por exemplo, a Netflix pergunta se você gostou do filme ou não, quando eu dou uma nota, a nota positiva é melhor do que a nota negativa, certo? Assim, por exemplo, se eu classificar a opinião em relação a um filme bom, médio e ruim. Um filme bom, ele é melhor do que o filme médio, e o filme médio é melhor do que o filme ruim. Então, quando implica ordem, quando eu estou expressando a minha opinião, ela é uma variável qualitativa ordinária. Certo? Aqui embaixo, com as variáveis quantitativas, existem basicamente dois tipos de variáveis quantitativas. As quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas. Pessoal, isso aqui não é só rodapé de livro não, tá? Essas informações são essenciais para trabalhar com probabilidade ou para escolher qual é o melhor método para você trabalhar com determinada variável. Tem relações que a gente só vai poder trabalhar com variáveis discretas, tem técnicas que só fazem sentido com variáveis quantitativas, contínuas, e nesse meio termo a gente tem um know-how gigantesco de modelos para trabalhar com cada uma desses tipos de variáveis. Então entender qual é a sua matéria de trabalho é o primeiro passo se você quer realmente dominar, entender a IA, certo? Voltando aqui ao vídeo, o que é uma variável quantitativa discreta? É aquela, a grosso modo, sem técnica, sem tecniquez nenhum, é aquela que não tem vírgula. São números discretos ou, de uma maneira mais técnica, são números inteiros ou naturais, certo? E aqui a gente tem um exemplo, outro exemplo clássico, por exemplo, idade.
idade é um exemplo clássico de variável quantitativa discreta. Outro exemplo clássico é, por exemplo, quantidade de filhos. Você não pode ter meio filho, ou você tem um filho, 2, 3, 4 e assim por diante, mas você não pode ter meio filho, certo? E quando aqui o último exemplo aqui de variáveis quantitativas contínuas são variáveis que podem ter número, com vírgula. Por exemplo, peso ou altura. Eu tenho 1,70 m, 1,80 m, eu tenho 45 kg, eu tenho 90 kg, eu tenho 10,5 kg, se eu sou um bebê, é claro, né? Certo? Esse quadro, então, aqui resume o que é um dado. Um dado, essencialmente, ele é uma variável, e essencialmente ele vai ser qualitativo ou quantitativo, ele vai ser ordinário, nominal, discreto ou contínuo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, está gostando desse formato novo, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!